Senhor Jesus, eu quero que esse lugar seja um lugar para você de glória, que você seja o primeiro. Nós celebramos o que você fez por nós e nós estamos dando uma pausa e isso passa de uma maneira muito rápida na nossa vida. Nós pedimos perdão nesta manhã. Nós queremos ajustar algumas coisas na nossa vida para que você seja o primeiro. Nós queremos mais do que somente palavras. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelas músicas que temos cantado. Que nós esperamos que você volte, que nós estejamos com você, que nós estejamos no teu reino. Que esse mundo pecador, que isso fique para trás. E nós estamos aqui diante de você, diante do Senhor. Nós percebemos que nossos amigos, nossos irmãos que estão aqui, nós sabemos que você venceu a morte, você venceu o pecado, você venceu a morte. E tudo aquilo que vier contra nós sabemos que você é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso Espírito Santo tem vindo a nós e nós colocamos a nossa fé em você, nós colocamos a nossa fé no teu Espírito Santo e que você venha nesse lugar, trabalhe conosco, Senhor. Teu livro, a tua Bíblia, as tuas palavras, nós te amamos. Que venha ministrar nos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar. Obrigado, time. Foi muito bom. Você deve lembrar que na terça-feira nevou e no meu aplicativo não falava que ia nevar. Mas eu não pago por esses aplicativos. Eu não sei, mas começou a nevar bastante. E foi incrível. E sabe? E eles perguntaram, nós vamos cancelar hoje? Eu falei, não, nós vamos adorar a Deus. Nós não cancelamos, venham. Você pode assistir também online. Bem-vindos, todos aqueles que, onde quer que vocês estejam, nós chamamos. Nós vamos adorar a Deus nessa manhã. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui, que estão aqui. E eu estava um pouco preocupado se algumas pessoas estariam aqui. Eu estava pensando em fechar o café. E se eu fechar aquilo, o pessoal, olha todo mundo aqui de cima. Quem está aqui em cima? Tem as pessoas que sentam na frente. Eles se sentem superiores olhando de cima para baixo. E tem o pessoal que fica lá no fundo. E a gente não pode ver vocês. Às vezes eu sentava no piso superior. E vocês que estão aqui também, próximo, bem-vindos. Igreja, eu amo vocês. Senti muita saudade de vocês. Eu quero dar um resumo sobre a semana passada. Quem não estava, que nós vamos construir com esse tempo que está, com esse tempo aqui, mas nós vamos. Nós vamos trocar o teto. Nós vamos fazer isso de uma maneira rápida. E nós pedimos para que você, se você puder nos ofertar. Eu tenho $375 foi dado para o nosso projeto. É maravilhoso. Algumas pessoas. E no ano passado,
E no ano passado foi $365 mil. E a igreja que nós construímos no México, e ela está mais ou menos quase finalizada. E eles conseguiram comprar os materiais que estavam faltando. Deus está fazendo coisas maravilhosas, porque você oferta. E nós vamos manter para que a gente possa continuar. Se você quiser ofertar, às vezes eu posso receber meu bônus e eu posso dar uma parte disso. No ano passado, em 2024, 73 pessoas entregaram suas vidas a Jesus nessa igreja. E nós, pessoalmente, temos orado com eles, falado com eles e feito um trabalho de discipulado com eles. Às vezes as outras pessoas levantam as mãos, elas me falam, mas com pessoas que nós oramos com eles, acompanhamos eles, nós temos o nome dessas pessoas, 73 pessoas. E isso faz a diferença nas igrejas. Isso muda tudo para a nossa eternidade. Outro número, 132 pessoas foram batizadas aqui em 2024. Eu estou muito empolgado. E está parecendo um aplauso no centro de golfe, mas vamos. Nós estamos falando em Efésios 5. E eu vou começar a ler o versículo 14. Eu vou ler bem devagar. No meio do versículo 14. Começa com as palavras: acorde, ô dorminhoco, preguiçoso, acorde. E levante-se da morte e Cristo vai te iluminar. Eu vou voltar um pouquinho. É por isso que eu gosto de ter a Bíblia. Eu sou no modo antigo. No versículo 10 fala: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. O versículo 11 diz: não participe de feitos inúteis do mal e da escuridão. E Paulo escreveu Efésios. Esse texto que nós estamos lendo, ele fala: desperte, desperte. Você que dorme, levante-se dos mortos e Cristo o iluminará. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não seja tolo, mas entenda a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele o levará ao descontrole. Mas em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando hinos, salmos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com músicas. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, submetendo-se uns aos outros por temor a Cristo. Provavelmente eu não vou poder voltar e fazer um resumo, mas no fim desse texto ele fala: sujeitai-vos uns aos outros por reverência a Cristo, temor a Cristo, submeter. Eu não vou falar nessa parte difícil, essa palavra sobre eu vou falar de sujeitar a Cristo. Eu tive uma conversa fenomenal nesse final de semana com algumas pessoas que
do time de louvor sobre esse tema de reverência. Quando você fala de reverência, essa imagem que vem na sua mente, o que seria essa figura de reverência? Nós gastamos algum tempo entre nós. O que seria reverência? O que é isso? E é muito mais do que uma coisa sentimental, é muito mais do que esse sentimento que está nesse... É uma mistura. É sobre honra, levantar nossas mãos, é de orar ao Deus Todo-Poderoso. É uma postura muito mais. Tem algum tipo de resposta? Eu usei uma palavra forte. Não é uma coisa eclesiástica, independente do que isso significa. Não é uma coisa de igreja. Essa coisa de igreja, isso é reverência, isso isso é o que nós oferecemos a Deus. Mas eu quero parar um pouquinho. Vamos nos perguntar para nós mesmos como igreja o que nos leva. Essa é uma das palavras que como nós, como igreja, devemos continuar observando, buscando. Como que a gente vai até lá como reverência? Essa é a minha preocupação como pastor. Um auditório grande e a gente tem diferentes. É muito fácil você não ter esse lugar como um local de reverência e honra ao Senhor, a Cristo. É muito fácil nós ter o nosso nome em primeiro. É muito sem sentido sobre nós ser parte de que Cristo seja em primeiro lugar. Mas às vezes fica um título, um sinal. Minha esperança é que como igreja, eu espero que nós podemos fazer essa manhã, que todo mundo, nós paramos um pouquinho. Stop, pare, espere. Você não pode esquentar o café agora, calma. Nós vamos sentar aqui e nós vamos ter esse momento diante do Rei do Senhor, o Rei dos Reis, e pôr nossa atenção a Ele, em reverência. E nós vamos fazer isso. Eu não estou falando esse momento, uma vez por semana, mas às vezes mais de uma vez por semana. Toda vez que as portas estão abertas, que você senta, eu coloco um desenho na minha mente, o que poderia acontecer agora. Se o Senhor do Senhor, Jesus Cristo, se estivesse fisicamente andando nesse auditório, mas como você se sentiria? Qual seria o meu comportamento de como eu estaria num lugar, ou o que seria, ou qualquer que seja o significado dessa palavra reverência. Eu somente vou falar assim. Em 2025 eu coloquei na semana passada, eu estava me perguntando a mim mesmo, como durante o serviço as pessoas estão vindo, indo, conversas, e se eu estivesse pregando, você pode pensar, você está pregando, você quer que todo mundo pense em você, mas eu quero um lugar onde eu quero ir e me conectar com Jesus. Eu não estou interessado em outras coisas que me tiram atenção. Não é para eu ficar olhando a mídia social ou ficar olhando outras coisas.
para aqueles que entendem o que eu acabei de falar, quando a gente não fala de uma coisa que não é uma referência cultural, e as notícias, você tem que deixar seu telefone de lado, seus filhos, e mesmo que eles sejam pequenos, você tem que falar, você não pode ficar andando por aí. E qual referência eu tenho para Jesus? Não, nós estamos diante do Rei dos Reis. Nós acordamos toda manhã. Alguns dormem muito, mas você acorda, você faz o que você tem que fazer no seu trabalho, você come, você bebe, você vai trabalhar, você se comunica, você faz exercício, você janta, você se diverte, você tem seus hobbies, você dirige de um lugar para outro, para qualquer outro lugar. Eu vou perguntar para você, e qual a finalidade? É uma coisa cíclica e a gente vai nisso e repete. E Paulo fala, acordem, desperte. Ele pergunta aqui no versículo 15. Sejam cuidadosos do modo. Nós entendemos. Às vezes você vem, você ora, as palavras vêm saindo da sua boca, é bem intenso, e às vezes você dá um passo. E tem outros dias que você vem e as coisas não acontecem de maneira natural. E o mundo, as coisas em volta de mim, parece que estão conectadas e tudo. Nós vivemos nesse mundo mal. A palavra começa com essa premissa, que no jardim, que o homem caiu. E nós fomos separados de Deus, e tudo em volta de nós, e tudo da humanidade era pecador. Nós fomos separados de Deus. E Deus diz, e Deus preparou um plano. Leia no começo. Nós não queremos estar separados. Nós somos feitos à sua imagem. Mas a referência de Jesus. Mas ele enviando o seu filho, ele enviando o seu filho para sofrer e morrer, para ter tudo para que nós pudéssemos ser considerados justificados e que nós pudéssemos ser justificados e tivéssemos acesso a Ele. E a graça nos mudou. Nós temos essa justificação. Ele pagou o preço por nós. Isso é maravilhoso. Mas eu e você, nós vivemos nesse mundo mal. Se nós colocarmos a fé em Jesus, nós não fazemos parte mais disso. E às vezes algumas coisas nos surpreendem. A gente fica sobrecarregado. Eu lembro no primeiro ano, uma calculadora. A história de uma calculadora na primeira série. E alguns amigos meus tinham essa calculadora. E meus pais sempre falavam de ter uma daquela. E eu pensei, eu vou comprar uma para minha mãe no aniversário dela. Eu estou na primeira série. E às vezes eu comprava flores. Então, era legal, mas eu queria comprar uma calculadora para ela. Eu estava falando com o meu amigo, e um amigo meu disse, eu tenho isso, só precisa trocar a bateria e eu vendo para você, ela está funcionando. E eu esqueci quanto que eu paguei por ela. Era tudo que eu tinha naquela época, primeira série.
Eu comprei as baterias e coloquei e a calculadora não funcionou. E tudo que eu tinha, e tudo que eu ganhei, e eu tinha uma calculadora que não funcionava. E o presente que eu comprei para minha mãe, eu não podia dar para ela, porque não funcionava. Eu ainda lembro o nome daquele rapaz que me vendeu. Ele apareceu na igreja alguns dias depois. E eu falei, não funciona. Mas ele falou, eu sei, mas você falou que funcionava. Ele falou, eu menti. Eu não entendi que as pessoas faziam aquilo de maneira proposital. Eu não entendi que era como o mundo funcionava. Eu não entendi quando você escolhe viver de maneira diferente e a maneira natural com que a humanidade faz. E eu fui enganado pela primeira vez. A minha grande primeira compra, meu primeiro negócio falhou. E minha mãe teve um Natal muito ruim. E Paulo diz, acorde. E eu amo essa parte. Nós vivemos no meio de morte. Você não precisa viver no pecado. Veja no versículo 15. Veja como você tem que caminhar. Nós aqui odiamos a morte. Nós estamos cansados de ouvir pessoas que morrem. E um amigo meu morreu esse final de semana. Isso me chateia. Isso é horrível. Nenhum de nós gosta da morte. Ninguém gosta dessa minha história, da calculadora que eu contei. Eu estou tentado a mencionar o nome dele. Algumas das pessoas conhecem ele. Mas eu vou deixar isso para trás. Tomem cuidado como você anda. E às vezes a gente achamos que aquilo é normal. Eu amo como isso acaba. Paulo diz, levante-se dos mortos e Cristo o iluminará. Eu dou um passo atrás para esse mundo e eu quero que Jesus me ilumine. Quem acordou dessa manhã, bem melhor do que uns aplausos em golfe. E algumas pessoas querem que Jesus esteja ali em cima, onde eu não sei porque algumas pessoas brilham, mas o amor de Cristo brilha em você. Eu sei que você conhece, você sabe que o Espírito do Espírito Santo, essa passagem, você já deve ter notado, algumas palavras estão em negrito. Nós temos, Cristo vai te iluminar. Nós falamos sobre como você deve andar. Você ande como sábio, não seja um tolo. Você vê a palavra também, a vontade de Deus e cheio do Espírito Santo. E eu vou colocar agora algumas palavras, alguns tópicos que nós vamos falar. Eu só vou fazer eu não vou conseguir todo sobre essa lista, mas eu quero que você esteja, para vocês que estão aqui, eu vou ler para vocês. Talvez vocês não consigam ler. 4 coisas que eu coloquei, 4 tópicos que eu vou falar. Talvez eu não consiga falar sobre todos, mas aqueles que estão tomando notas, se você não conseguir anotar tudo, é muito legal isso, você anotar. E quando você anota e você não consegue finalizar tudo, aquilo deixa a gente chateado. Aqui nós vamos. Nós temos sábios e tolo. Melhor do uso do tempo, vontade de Deus e cheio do Espírito Santo. São
4 coisas muito importantes. 4 coisas muito importantes que podem ser muito impactantes na sua vida nesse momento. E nesse momento eu sugiro cada um de nós uma dessas coisas, um desses tópicos. Talvez seja uma coisa que você tem que focar, uma coisa que você tem que olhar. Vamos olhar sobre algumas passagens. Eu vou falar algumas passagens da Bíblia e nós vamos ler rapidamente, mas pense como isso pode me ajudar hoje. Quando você fala, hoje eu vou acordar e eu vivo num mundo de pecado, num mundo tenebroso, mas eu confio em Cristo, eu coloquei minha fé em Cristo, eu quero viver de uma maneira melhor, como Paulo fala. Tomem cuidado como vocês andam nesse mundo. E eu quero essas palavras aqui, quando você vê sábio e tolo, é uma coisa que fala muito nas escrituras. Se você quer ser um tolo, se você está ok de andar nesse mundo, se você está ok com o pecado, com a escuridão, se você está ok de se estabelecer dessa maneira, quando você está praticando isso, você é tolo. Ninguém quer ser tolo, mas quando você lê isso e você fala, eu não quero ser como um tolo, eu quero ser chamado de sábio. Eu preciso tomar algumas decisões que eu saiba quando eu estou sendo sábio. Vamos começar de uma maneira bem grande. No versículo 14 de Salmos, diz, os tolos dizem em seu coração, não a Deus. Eu não estou tão certeza. Essas pessoas que falam que não acreditam. E eu tive uma conversa 2 dias atrás, eu perguntei a essa pessoa, e ele disse que não acreditava em Deus. E eu não olhei nele e falei, você é um estúpido, você é tolo. Mas Deus diz, eles são corruptos e praticam o mal, nenhum deles fazem o bem. Aqui é um fato. Eu vejo que as pessoas que vivem, esses títulos de as coisas têm que vir. As pessoas vivem nas igrejas e você pode ser. Eles estão vivendo com Deus. E o que eu faço? O fato que importa, eles não estão vivendo com Deus. Eles estão vivendo uma religião. O Deus deles são eles mesmos. Ali diz, são tolos. Você não pode salvar você mesmo. Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas veja isso. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso é o princípio do medo do homem. Muitos de nós. Provérbios 10:1 diz, o filho sábio alegra seu pai. O filho tolo entristece sua mãe. A palavra entristece. A pronúncia dela, a minha pronúncia é um pouco mais de paz. Eu falei para minha mulher, quando a gente estava viajando, e algumas coisas que acontecem porque a gente está durante a viagem, às vezes a gente faz coisas, muitas tolices, mas eu quero falar para você que tem algumas coisas bem profundas em nossa família, que às vezes um jogo que a gente joga no jogo, e tem o jogo de mas a gente
quer ser você foolish ou você quer ser tolo ou sábio? Que alguns pais falam, como que eu explico para os meus filhos? Essa é uma maneira. Pedem para eles desligarem o celular e tem esse tipo de discussões sobre o que é tolo e o que é ser sábio. Eu encorajo você a pensar sobre todos os aspectos. Quando eu faço uma coisa estúpida, uma coisa sábia, é uma pergunta que você tem que colocar e algumas decisões que você tem que falar, você pode ser tolo ou sábio. E às vezes a gente fala disso constantemente. Isso é uma coisa sábia ou isso é uma coisa tola? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E vamos falar sobre o uso do tempo. Versículo 16. Aproveita ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Redimindo o tempo nesses tempos maus. Nós temos essas histórias de sendo enganados, de coisas que a gente não espera. Alguma pessoa que nos abandonou, uma pessoa que a gente confiou. Nós sabemos que os dias são maus e eu preciso aproveitar o meu tempo. Eu posso me lembrar, e eu sei que você também pode, quando a gente não vivia de maneira intencional, quando a gente entrava num dia, quando a gente tinha um período e eu perdi todos esses anos e você pode recuperar redimir todo esse tempo. Você pode começar agora e começar agora. Quando eu estava estudando a Bíblia no colégio, e alguns seminários, eles tinham um professor muito antigo, o Dr. Lloyd Perry. E você às vezes tem aquele professor que ele era um daqueles caras assim que tinha uma sabedoria. E às vezes um dia acabou a aula e eu sempre amava perguntar às vezes eu não tinha eloquência, mas esse dia a gente estava nesse momento. Eu não lembro a pergunta, mas ele falava de uma maneira que saía com muita sabedoria. Você queria sempre perguntar porque ele falava com muita sabedoria. Eu não lembro qual que é a idade que ele se tornou cristão, mas todos esses anos, e ele falou que todos aqueles anos anteriores depois que ele aceitou Jesus, eu respondi, eu somente a perda desses anos anteriores, mas depois que ele foi redimido por Cristo, eu entendo. Tudo bem, Deus nos redimiu, Deus nos perdoou. É por isso que nós devemos, a nossa tradução é como melhor usar o tempo. Nós podemos falar sobre isso o dia todo. Mas aqueles dias que nós perdemos, as oportunidades que nós perdemos, mas agora você tem que saber usar melhor o seu tempo. Aquele tempo não vai definir a nossa vida. Às vezes você fica se sentindo mal. Às vezes eu me sinto mal. E eu passo a acreditar nisso. Tem uma frase que eu ouvi alguns dias atrás, que sempre ficou comigo. Uma vida que eu tenho. Essa hora que eu só vou viver uma vez. E é sobre aniversário, que quando você faz no mesmo lugar todos os anos. Aí você pode pensar, eu vim aqui 10 anos atrás. E parece que o tempo passou. O tempo passou voando.
E eu tenho gastado muito tempo. Nos últimos 6 meses, quais são as coisas que eu realmente o que importa para minha vida? Onde eu vou pôr minha energia, minha atenção nesse ponto da minha vida? Nos últimos 6 meses, tem coisas que são coisas boas, muito boas, que eu parei de fazer. E eu tenho que... Isso não é contra você, isso não é contra... Eu não sou um cara que gosta de fazer muita reunião. São boas coisas que eles estão fazendo. São reuniões legais. Mas eu quero tem coisas que Jesus quer que eu faça, e eu vou me dedicar a essas coisas. Mesmo aqui na igreja, tem muitas coisas, tem muitas coisas. E isso é importante. E só porque você está muito ansioso por fazer isso, não significa que eu tenha que também estar. E eu agradeço, mas eu vou fazer isso acontecer. Aquilo que eu estou me dedicado, mas é aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Todo tempo não gasto com Deus é perda de tempo. E eu posso me usar a dizer, e eu estou convicto pessoalmente, o tempo que você gasta com Deus, e cada um de nós devemos considerar que isso, fazendo o melhor uso do tempo, porque os dias são maus, e quando os dias estão cada vez maus, nós temos que meditar na palavra de Deus, porque Deus tem muito mais para nós. Eu te encorajo, igreja. Nós temos mais 2, mas vamos ficar mais um pouquinho nesse aqui. Eu posso falar um pouquinho mais? Eu vou acabar com isso, falando só sobre isso. Eu vou falar sobre a vontade de Deus. Então fala, não seja tolo, mas entenda o que é a palavra de Deus. Se você não sabe qual que é a vontade de Deus, você vai estar no caminho de ser tolo. Se você não usa seu tempo bem, você vai usar de maneira tola. Ele fala, não seja tolo, mas entenda qual a vontade de Deus. Às vezes a gente complica a vontade de Deus. Nós queremos algumas coisas que a gente olha e tipo umas mensagens secretas. Isso é o que eu quero que você faça. Isso aqui é o que eu quero que você faça. Isso. Nós queremos que ter essas mensagens e às vezes nós complicamos. Eu encorajo você para você pedir a Deus sabedoria e discernimento. Entender. Quando você começa a mudar essa coisa de tolo para sábio, a gente pode falar sobre o que ele está falando na Bíblia, o que ele diz. Nós podemos seguir o caminho sábio quando a gente muda e fazer decisões sábias, e nós continuamos construindo e colocando tudo junto. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. No versículo 12 de Romanos, eu vou trazer para você aqui, ó. Diz isso: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentemos o que é boa, agradável. Algumas coisas acontecem quando a gente muda, quando a gente sabe quais são as palavras de Jesus, com as palavras de Deus. A vontade de Deus é claramente tá na Bíblia. Se a gente faz o que ele diz, então a gente ora. Tudo que a gente ora, se eu devo comprar isso, eu devo fazer eu deixo sair do meu trabalho, eu devo casar com ela. Todas essas questões
nós estamos nessa coisa do mundo, onde que eu vou. Se você tem esses pontos, o mundo diz, você tem que ser muito resiliente, você tem que ter medo das pessoas, tudo é baseado no entendimento do homem, é tudo baseado no seu. Você tem que, é só sobreviver, você tem que aproveitar o momento e você pensa, é só o que eu tenho. Isso é um checklist, é um guia de algumas coisas do mundo. Você tem que ter liberdade sexual. Eu só estou mencionando essas coisas, que é o que vai vir nessas passagens. Isso é o mundo que está em tua volta. Quando você lê essas passagens, você começa a entender que tem um sistema do mundo, e é como eu vou... É a maneira natural que eu vou seguir, eu vou ficar fazendo, e todo mundo vai ficar, eu vou fazer isso aí, vamos seguir. Ou você pode ir nos planos de Deus, e temendo a Deus, e você é o mais importante, Deus é o mais importante. Fazer a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, a tolice do homem e a sabedoria de Deus, aproveitando o tempo, mas eu vou focar em Deus, ser agradecido. Em Tessalonicenses diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. O mundo diz, você não pode confiar em ninguém. E Deus diz, eu vou ser uma pessoa agradecida. Aqui eu não vou agradecer, eu vou ser uma pessoa... E primeiro em Tessalonicenses diz, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual, toda imoralidade sexual. Se isso não é claro para você, pode colocar esse versículo aqui, por favor. É isso aí. Você quer saber a vontade de Deus? Se você casou com ele, se você não casou, mas você está dormindo com ele, se você está assistindo pornografia, e eu quero a vontade de Deus na minha vida, se você vai seguir a vontade de Deus, tem alguns exemplos. Não seja tolo, mas aqui, talvez seja uma coisa randômica, mas é aqui fala, não beba, seja cheio do Espírito, não se embriague com vinho. Não se embriague com vinho, pois isso é devassidão. Não é a minha situação, a propósito. Eu já disse isso e nossa igreja o que nós aprendemos através dos algoritmos, a coisa estranha é que algumas pessoas vão para centros de habilitação quando tem problema com álcool. Mas uma das coisas sobre tolo e sábio é saber o que te controla você. Ok. Tá todo mundo quieto aqui. Não se embriague, não seja tolo, mas entenda qual a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois é devassidão. Se você não sabe o que é a palavra devassidão, a palavra devassidão é uma palavra que soa muito ruim.
significa indulgência excessiva em prazeres. Você tem que se controlar do Espírito de Deus. Você quer que tenha a vontade de Deus na sua vida, você tem que deixar que Deus te controle, não outras coisas que vão tomar o lugar do Espírito de Deus. Eu quero falar uma coisa bem sensível. Nós perguntamos às nossas pessoas qual é a sua relação com álcool. Álcool é uma das coisas que tem impactado muitas as vidas. Meu avô, e que eu nunca encontrei, ele era alcoólico. Meu tio, que até o dia da sua morte, todos ficaram frustrados que ele morreu porque ele tinha... E a gente decidiu doar o corpo dele para a ciência, para que usassem como um experimento pelo problema do alcoolismo dele. E o pecado, ele impacta gerações. É uma coisa somente minha, que não vai impactar ninguém. Você pode falar, eu nunca encontrei minha família, meus filhos, como que isso poderia impactar eles? Para aqueles que têm sido impactados pelo efeito do álcool, pelos seus parentes, isso pode impactar todas na sua família. É tão fascinante que foi escrito tanto tempo atrás, é tão relevante nos nossos dias. Se você reconhecer que é isso que está controlando você, e se você diz, eu quero que o Espírito Santo me controle, quando o Espírito Santo me controla, eu vou saber qual que é a vontade de Deus. Na igreja anterior, que eu entendi, nós somos muito sensíveis a álcool, que algumas pessoas que atendem a nossa igreja, eles estão lidando com muitos problemas de alcoolismo. E nós pedimos ao pessoal da nossa, o pessoal de louvor, para eles não beberem, mesmo qualquer tipo de bebida. Isso não tem problema, você está criando regra. E você pode pensar, você está criando regras. Nós devemos tomar muito cuidado sobre aquilo que destrói as coisas, e que o Espírito Santo esteja, que nós não seja um embriagado, todos aqueles que bebem toda semana. E eu falei para ele, você está bebendo todo dia, acho que você tem um problema. E ele falou, eu acho que você está certo. Então, para aqueles que não reconhecem, o que está nos permitindo, é o que é fascinante que a Escritura fala. Eu vou finalizar. Eu sabia que eu ia falar muito aqui. O livro de Provérbios, que fala sobre ele tem 11 versículos falando sobre embriaguez, e 11 deles falam muito mal. E todos aqueles que lidam com álcool, do mesmo jeito que o tempo, aproveitar o tempo, essas escolhas essas escolhas que a gente decide não ser controlado pelo Espírito Santo, não podem ser aproveitados. O versículo 19 fala,
cantando e hinos no seu coração, dando graças ao nosso Pai e em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mudança. Essa é o que você... Eu nunca ia pensar, mas ele fez um comentário. Nós precisamos saber nossos salmos. E ele diz: cantando salmos e hinos espirituais entre si. Às vezes, o que a gente está ouvindo, o que a gente está repetindo e o que nós levantamos. Eu vou orar por vocês, agradeço. E Senhor Jesus, obrigado pelas tuas palavras. Que a tua palavra seja no profundo dessas pessoas. E mesmo nós que vivemos aqui. E uma coisa que eu tenho que focar e que nós lemos sobre o teu Espírito, sobre a tua palavra, que teu Espírito Santo fale conosco, que ele nos dê força, nos desafie. E, Senhor, eu oro para que a tua mão seja sobre cada pessoa. Eu oro para os pais, para as mães, para os filhos, sejam sábios e não tolos. Eu oro para os avós, para que eles encorajem seus filhos, essas crianças, para que seus netos tenham essa herança bendita. Eu oro para toda essa zona perdida, todo esse tempo perdido, aquilo que não foi aproveitado. Senhor, eu oro para que esse seja o dia que nós podemos aproveitar melhor nossos dias. Eu oro para as pessoas que estão tendo problema com o alcoolismo e que essas pessoas sejam impactadas. Que eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja arrependida, que eles mudem de caminho e nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro para essas pessoas que se sentem sozinhas. Eu oro para todos. Nós seremos um povo que vamos focar em vocês, que Jesus Cristo vai ser o primeiro. Em teu nome nós oramos. Amém. Obrigado, igreja. Obrigado, Deus abençoe. Tenha um domingo maravilhoso. Coloque Jesus em primeiro lugar. Você está finalizamos.